A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom dia, bom final de semana para todos que estiverem ouvindo esse canal, né? Que Deus abençoe o seu sábado, abençoe o seu domingo. Mas eu quero compartilhar uma palavra de Deus aqui com os irmãos, com as irmãs, com o povo que estiver ouvindo agora essa palavra aqui nesse canal. É uma palavra de um rei de Israel, né? Que foi obediente a Deus, né? Que obedeceu a palavra de Deus enquanto ele era rei, e sucedeu que ele foi um rei considerado um dos melhores reis de Israel na época, tá entendendo? Ezequias, quero falar de Ezequias, que diz assim, ó: bem pode ser que o Senhor perdoe, irmão, me perdoe que eu não falei o capítulo nem o versículo, mas eu vou falar agora e os irmãos pegam e guardam aí, ó. Diz assim, 2 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim, ó: bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabezaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido fazer, pois oração pelos restos que se acha, e os servos do rei Ezequias vieram a eles. Glória a Deus. E Isaías lhes disse: assim direi a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído e voltará para a sua terra. E a espada o ferirei, o farei cair na sua terra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então você está vendo aqui, né, meu irmão, que naquele tempo, o rei, né, ele era rei de Israel, ele tinha toda a autonomia para reinar, para governar, para tudo. Mas para falar com Deus, ele tinha que ter um sucessor ali, um profeta, para assessorar ele ali, né, para ajudar ele a guiar ele nas batalhas, onde ele ia fazer as coisas. Ele tinha que ter um profeta para pedir orientação, para pedir direção, porque os profetas era quem tinha acesso a falar com Deus, né? E Isaías, nesse tempo, era o profeta que estava ali do lado de Ezequias, né? Então, o rei da Síria mandou Rabezaque falar para Ezequias, né, que ele ia entrar lá em Jerusalém, ia destruir o povo, ia fazer, ia acontecer, né? E Isaías, como um rei, né, como um homem que temia a Deus, né? Porque naquele tempo, irmão, o rei ele tinha toda a autonomia, mas ele tinha sempre aquele homem ali do lado dele para pedir ajuda, para pedir orientação da parte de Deus, tá entendendo? Davi tinha Natão como profeta, né? Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus, tá, irmão? Porque era obediente a Deus. Deus se agrada da obediência, tá entendendo? Do temor, do respeito a ele, pelas coisas dele. E o rei Davi, mesmo sendo um rei naquela época muito influente, tá entendendo, irmão? Ele tinha Natão como profeta e tudo que ele queria saber, ele ia procurar Natão. Ele orava a Deus, fazia as orações dele, mas quando ele ia para uma batalha, ele ia até Natão e dizia: Natão, eu vou para tal batalha, fala com Deus para me dar autonomia para mim ir para essa guerra, para eu vencer, porque eu tô com medo, eu tô temendo, não sei se vou, não sei se vai, então me fala alguma coisa aí, Natão. E Natão ia, orava a Deus e no outro dia ele dava a resposta para Davi, aquilo que Davi queria ouvir, tá entendendo? E Ezequias também estava com profetas aí ali do lado dele. E quando o servo de Israel, enviado por Ezequias, foi até Isaías dizer o que o rei da Síria fez, tá entendendo? Vou ler de novo aqui o versículo 4, que diz assim, ó: bem pode ser que o Senhor teu Deus ouça todas as palavras de Rabezaque. Rabezaque era o servo do rei da Síria, que foi enviado para afrontar Isaías, para dizer que o rei da Síria estava vindo e ia entrar lá, ia destruir, ia fazer, ia matar, ia acontecer, né? Mas está dizendo aqui, de Rabezaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido fazer. Fazeis, pois, oração pelo resto que se acha,
E os servos do rei Ezequias vieram a ele. Glória a Deus, tá entendendo? Então eles disseram, né, a Isaías, ó, o rei da Síria mandou Rabezaque para aqui, tá entendendo? Tá afrontando o Deus vivo, dizendo que vai fazer, que vai acontecer, tá entendendo? Então agora a gente tá te pedindo que o Senhor faça a oração aí por nós, tá entendendo? E pelo resto que sobraram, tá entendendo? Porque o rei tá lá angustiado, tá vestido de pano de saco, Ezequias, tá entendendo? E mandou a gente vir aqui falar com você. Mas embaixo Isaías fala para ele, volta lá e diga, tá entendendo, a Ezequias que ele não tema. Não tema essa palavra que ele ouviu, porque o inimigo é assim, irmão. O inimigo sacode seta, tá entendendo, no teu ouvido, tá entendendo? Para te atemorizar, para te deixar com medo, para tu parar de fazer a obra de Deus, para tu parar de servir a Deus, de buscar a Deus, tá entendendo? Não pare de servir a Deus, irmão. Você está sendo afrontado aí, está sendo humilhado por algum vizinho, por alguém que está afrontando você, querendo te parar, querendo te acusar, tá entendendo? Fique em paz, ora a Deus, tá entendendo, pela vida dessa pessoa, tá entendendo, irmão? Porque Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar o livramento, tá entendendo, irmão? Que você precisa ter aí nesse lugar. Porque Deus não é criança, irmão. Deus usa criança, mas Deus não é criança. Deus vê tudo e sabe de tudo que está acontecendo na tua vida aí, no meio da tua família, no meio dos teus, tá entendendo? Deus conhece o que está acontecendo, o que estão fazendo. Você acha que quando o bruxo, o macumbeiro está fazendo as porcarias dele lá escondido para prejudicar um crente, para prejudicar outras pessoas, tá entendendo? Deus não está vendo tudo, não. Deus está vendo, irmão. E se vier contra o crente, vai voltar para o mesmo lugar e vai ser problema para aquela pessoa que mandou fazer aquilo para você, para qualquer uma pessoa que estiver debaixo da proteção de Deus, tá entendendo? Então, o Isaías falou aqui para o servo de Ezequias, vai lá e diga ao rei que ele não tema não, tá entendendo? Porque eu vou meter um espírito enganador, um espírito, tá entendendo, que vai fazer aquele rei da Síria ouvir um ruído, tá entendendo? E ele vai voltar para a terra dele envergonhado e chega lá, eu vou fazer ele cair a espada lá, tá entendendo? E a palavra de Deus diz que o rei da Síria foi morto pelos próprios filhos dele quando chegou lá na terra dele, tá entendendo, irmão? Então, eu quero te dizer que essa palavra, tá entendendo, irmão? Que Deus sabe de tudo, irmão. Deus sabe quem tá na verdade, Deus sabe quem tá na mentira. Porque você sabe, irmão, você que é cristão, você que é crente, você que é um obreiro da casa de Deus, você sabe que para fazer a obra de Deus a gente tem que estar na presença de Deus, irmão. A gente tem que estar na verdade, na justiça. Porque a gente não pode brincar com o inimigo, não, porque o nosso inimigo é espiritual, irmão, é um espírito. A gente somos carne, somos homem. Mas o espírito imundo, irmão, a gente não vê ele, não. Quem vê ele é os anjos de Deus. E para a gente ter essa proteção de Deus, a gente tem que estar debaixo da mão de Deus, tem que estar debaixo da graça de Deus, pedindo todo dia a Ele misericórdia, tá entendendo? E Ezequias, a palavra de Deus diz que Ezequias foi um dos melhores reis de Israel, que nunca houve um antes e outro nem depois dele, tá entendendo? Porque obedeceu a Deus. No começo do reinado dele, tá entendendo? Ele era filho de Acais, rei de Judá. No começo do reinado dele, ele começou a reinar, ele tinha 25 anos, se eu não me engano, e reinou 29 anos em Israel, tá entendendo, irmão? Então, o que acontece? Ele, quando chegou para reinar, ele já quebrou toda a maracutaia do inimigo ali, os altares do inimigo, que o judeu naquela época, o povo adorava, tá entendendo? Tinha uma serpente grande que Moisés levantou lá e o povo queimava incenso diante daquela serpente direto ali, achando que aquela serpente protegia ele. Achando que aquela... Por isso, irmão, que Deus não gosta de estátua, de essas coisas, tá entendendo? Esses ídolos. Não agrada a Deus quem busca essas coisas, tá entendendo, irmão? Porque Deus é vivo. Porque Deus fez o homem imagem e semelhança dele? Porque você é a imagem e semelhança de Deus, você sabe? Porque você fala, você respira, você vê, você pega, você cheira, tá entendendo? E o nosso Deus, ele é vivo, ele é assim que nem nós. Por isso que ele fez nós imagem e semelhança dele, tá entendendo? A palavra de Deus diz lá no Salmo, tá entendendo, irmão? Glória a Deus. No Salmo 115, se eu não estou enganado, lá fala assim, ó, que os deuses dele, os deuses dele de prata, tá entendendo? Ele tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem nariz, mas não cheira, tá entendendo, irmão? Tem mão, mas não apalpa. Tem pés, mas não anda. Nem som nenhum sai da sua garganta, tá entendendo? E fala lá embaixo, torna-se semelhante a eles, todos que os fazem e os que nele confiam, tá entendendo? Então essas pessoas que confiam nesses deuses que não falam, e tem que ser carregado para lá, tem que ser carregado para cá, eles se tornam igual a ele, irmão, mudo, surdo, tá entendendo? Do jeito que os deuses dele é, porque ele não tem coragem de falar, ele não tem boca, mas não fala. A gente fala, prega a palavra de Deus, a gente diz que Jesus é vivo,
A gente fala do inimigo, tá entendendo? Que tem gente que não gosta que a gente fale no nome do inimigo, mas a gente tem que falar. Porque não tem como falar do evangelho sem falar dele, tá entendendo, irmão? Que ele é quem está destruindo as famílias. Ele é quem está jogando essas pessoas nas ruas aí para usar droga, para se prostituir, tá entendendo? Que eu fico vendo aqui, às vezes, num jornalismo aqui, os pessoal tira essas pessoas da rua, dá um banho, penteia o cabelo, tá entendendo? E acha que aquela pessoa tá livre, tá liberta. Não tá, irmão. A pessoa pode ir lá, tirar, cortar o cabelo, dar uma roupa nova, a pessoa fica até mais, aparentemente, fica até mais bonitinho, mas a rua, as drogas, a prostituição, tá tudo dentro da pessoa. E só quem tira isso da pessoa é Jesus Cristo, irmão. Só quem liberta o homem por completo é Jesus Cristo. Quando ele dá lugar para Deus, quando ele quer ser liberto, ele diz, eu quero, Senhor. Tá entendendo? Jesus, sempre que chegava numa pessoa para curar, Jesus diz, o que queres que eu te faça, tá entendendo? Que eu veja, que eu seja curado, que eu seja liberto, tá entendendo? Então Jesus perguntava, porque a pessoa tem que querer, irmão. Não adianta ver você estar orando para uma pessoa e a pessoa não está recebendo a oração que você está fazendo, que ela vem não vai ser curada, não vai ser liberta, porque ela não quer ser liberta, ela não quer receber, ela não quer oração, tá entendendo? Você está insistindo com uma coisa que não é para você fazer, tá entendendo? Que a pessoa não quer, tá entendendo? Então a palavra de Deus diz, Jesus disse, vinde a mim vós, que estás cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Então o pecado tem que vir para ser liberto, irmão. Tem que vir ouvir a palavra de Deus, tem que se humilhar diante dos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque está escrito que ele disse que todo joelho e toda língua confessará que ele é o Senhor. Então tem que confessar. Agora as pessoas não querem confessar, não querem, tá entendendo? Confirmar que Jesus liberta ele, que Jesus cura ele, tá entendendo? Ele quer ser curado assim, para depois ficar na mesma vidinha que tá e dizer que foi Dona Fulana, seu Betrano que curou ele, mas não é nada disso, é tudo mentira. O homem que se humilha diante de Deus, que é liberto por Deus, irmão, ele é grato a Deus, ele continua nos caminhos do Senhor, ele continua fazendo o que agrada a Deus, está entendendo? Para que Deus possa guardar, livrar e proteger ele, não só ele, mas tudo que é dele, toda a família dele, toda a casa dele, amém, irmão? Então que Deus te dê livramento hoje, nessa manhã, meu Deus. Que Deus te dê livramento hoje, irmão, perdoe. Que Deus te dê livramento nessa manhã, dessa afronta que você está vivendo. Dessa ameaça que você está vivendo aí. Alguém está te ameaçando, alguém está dizendo que vai fazer, alguém está dizendo não vai fazer nada, irmão. Porque que nem a gente sempre fala aqui. A palavra de Deus diz que aqueles que estão debaixo da graça de Deus, o maligno não toca, irmão. O diabo ele não pode tocar na igreja do Senhor, no povo que serve a Deus, porque ele está protegido por Deus, irmão. Não está no mundo das trevas mais. Ele quer fazer você pecar, fazer você errar, para te arrastar de novo para as trevas, porque lá ele faz com você o que ele quiser. Mas você estando no mundo da luz, você estando nos caminhos do Senhor, você estando guardado debaixo da proteção de Deus, eu te garanto, dentro da palavra de Deus, que ele não bota a mão na tua vida. Porque Jesus não vai permitir, irmão. Que nem Pilato disse, não sabe que eu tenho poder sobre ti, sobre a vida e a morte? Jesus disse, nenhum poder você tem sobre a minha vida, se do céu não for permitido. Então, nenhum poder o inimigo tem de botar a mão na igreja do Senhor, no servo do Senhor, nos obreiros da casa do Senhor, nos pastores, nos presbíteros, nos homens de Deus que está espalhado por todo esse mundo, irmão, pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo, estão guardados e protegidos debaixo da mão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão, porque ele mandou ir ao mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê, irmão, e se batizar será salvo. É quem crê e se batizar será salvo. Não adianta você querer ser salvo por outro meio não, que não vai ser. Você tem que crer na palavra de Deus,